Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui na nossa 17ª aula deste módulo, tratando sobre a Epístola de 1 João. Se você notar aqui, nós estamos já no versículo 5, que em português nós temos: sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Vamos traduzir esse texto aqui, entendê-lo da forma mais apropriada, entender também como nós chegamos na sua devida tradução. Se você já está aqui com a gente há um tempo, o Kai você já imagina que ele significa o I, certo? E ou também depende do contexto, mas é bom lembrar isso aí. E aí nós temos o oidate. O oidate, ele tem essa ideia do verbo oida, que é conhecer, certo? Eu conheço, eu sei, é uma outra palavra, inclusive para sinônima de gnosco, como a gente conhece também a palavra para eu conheço. Então, o verbo aqui é oida, certo? E ele está na sua na sua segunda pessoa do plural, certo? Segunda pessoa do plural. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui, só para a gente ter uma ideia de quantas vezes o verbo oida aparece no Novo Testamento, é uma quantidade realmente considerável, já que a gente está falando de 318 vezes. É isso, é muita coisa, né? 318 vezes o verbo oida aparece no Novo Testamento, e especificamente tem essa ideia de saber sobre, conhecer. Essa ideia pode ser imperativo, vós sabeis ou saibam, nesse sentido aí, tá? Beleza. Vós sabeis que. Vós sabeis. Aí logo adiante nós temos o que. Certo? Vós sabeis que. Esse hot normalmente é traduzido como porquê, mas quando ele vem assim depois de um verbo, ele indica como se fosse o discurso indireto. Então, vós sabeis isso, vós sabeis dois pontos. Aquele que. Então, é essa ideia. Muito bem. Vós sabeis que ekeinos. Ekeinos é o nosso pronome demonstrativo, certo? Ekeinos é o pronome demonstrativo. E como assim, professor? É o pronome demonstrativo normalmente traduzido como aquele. Aquele. Certo? O problema é que, neste caso aí, nós não podemos traduzir como aquele, porque vós sabeis que aquele se manifestou. Então, o que acontece é que esse pronome aqui, ao invés de ser somente demonstrativo, ele passa a ser uma espécie de pronome relativo, um pronome que aponta para o que foi falado antes. Então, ele está falando de Cristo, obviamente. Então, é aquele no sentido assim, é aquele de quem eu falei. Ou seja, é por isso que aqui a gente vai traduzir o ekeinos como ele. Por quê? Porque é uma referência a quem já foi falado anteriormente, e não necessariamente um pronome demonstrativo. Então, vós sabeis que ele, para não traduzir aquele, ephanerothei. Ephanerothei é a palavra para se manifestou. É o verbo phaneró. Significa eu me manifesto, phaneró, certo? É esse verbo aqui, phaneró. E o verbo phaneró, no caso aqui ele tem um epsilon, tem um θ aqui, são indicações que ele é aoristo e também que ele é passivo, certo? Exatamente. Indicativo, aoristo, passivo, tá? Então, normalmente a gente traduz o aoristo, já que ele tem um epsilon de aumento, a gente traduz o aoristo como uma espécie de pretérito perfeito.
Agora deixa eu explicar isso aqui para você não se confundir com o que eu estou falando. Normalmente, vou tirar esse normalmente e colocar. Muitas vezes, o auristo, no português, ele acaba sendo traduzido como o pretérito perfeito, pelo menos em princípio, né? Seria a base a partir da qual a gente sai quando a gente vai falar de auristo. Mas basicamente, a perspectiva do auristo em relação ao presente, por exemplo, é ver a ação como um todo, certo? Como algo que está completo, mas não completo no sentido que a ação foi completada, mas que eu preferia olhar para a ação como um todo e dizê-lo assim. Então vocês sabem que ele se manifestou. Não é que ele estava se manifestando, certo? Não é que ele está se manifestando. Ele prefere resumir essa ação de manifestar-se da parte de Jesus e fala assim, ó, ele se manifestou. Eu resumi isso, eu vi a ação como um todo e trouxe a partir dessa perspectiva, tá? Então, vós sabeis que ele se manifestou. E aí nós temos a conjunção rina. E se você já me acompanha aqui há um tempo, você sabe a importância que eu dou para a expressão rina, que é a expressão para que ou a fim de que. Normalmente ela vai indicar, como você sabe, né? Vamos aqui trazer o para que ou a fim de que. E essa expressão, ela vai ter então essa ideia, né, do propósito, certo? Do propósito. Sendo assim, ela vai ser bem importante toda vez que ela aparece. A gente tem que prestar atenção nela porque ela vai indicar o propósito de algo. Ou seja, quando a gente está analisando um texto, a gente precisa procurar o que o autor quis dizer, certo? E nós conseguimos entender o que o autor quis dizer quando a gente consegue entender basicamente a sua argumentação, aquilo que ele falou de uma forma que a gente pode entender. Então ele prepara a sua argumentação e dentro dessa argumentação ele tem propósito, motivo, causa. Então essas palavras como rina, por exemplo, elas são palavras que elas trazem essa ideia de elas trazem o que a gente chama desses dispositivos retóricos para a gente poder entender como foi que o autor disse o que ele disse, porque não é só o que ele disse, mas como ele disse. Não são só as palavras que ele usou, mas quais são as palavras importantes, quais são as palavras que são auxiliares e como elas auxiliam a ideia principal. Então por isso que é sempre bom lembrar aí que o rina ele é importante para esse que ou a fim de que. Para que, e aí nós temos para, e aí nós temos aqui are, certo? Are. A palavra are, ela é a palavra para levar ou tomar, certo? Para tomar. A atualizada traduziu como tirar, o que faz realmente todo sentido. Então ele está aí, se eu não me engano, no infinitivo, na verdade no subjuntivo. Então ele se manifestou para tirar, para levar para fora, para, enfim, tirar. Tirar o que? Né? Tirar o que? Ele se manifestou para tirar tas hamartias. Tas hamartias. Você prestar atenção aqui, tas hamartias está no acusativo plural, certo? Feminino, né? Então, para tirar os pecados, porque quem tira, tira algo, ou tira alguém. Então, sendo assim, requer um objeto direto, no caso estando aí no plural, por isso elas estão no caso acusativo, certo? Aqui, ó, acusativo e aqui também
acusativo. Professor, como é que eu sei que é acusativo? Porque a terminação do feminino plural no acusativo é isso aqui, ó. Alfa, sigma, tas, hamartias, que é tirar os pecados. E nós temos aqui, ó, agora a gente vai aqui para baixo, quando a gente tem cai novamente e o hamartia, você já sabe que é pecado, então, e pecado. E aí nós temos aqui, ó, en auto, certo? En auto. Essa palavra aí, essa expressão en auto, você já sabe que no grego a gente tem preposição mais caso igual a significado. Então, no caso aqui, nós temos en mais dativo igual a em do português. Então, en, nele, certo? Em ele seria essa ideia, né? No caso aí, nele. Tô só já juntando aí a ideia de em mais autós no dativo aqui. Por isso que está aqui, ó. Aqui, se você prestar atenção também, aqui nós estamos no dativo, certo? Essa forma aqui é a forma dativa, en auto. Esse ômega com iota subscrito, ele tem a ideia do dativo. Então, por isso que é nele. E nele, pecado, né? E pecado nele. Aí nós temos aqui o verbo, aliás, a partícula negativadora aqui, né? Que é o não. Lembrando que o não, ele está aí com um capa aqui, se você prestar atenção. Porque quando ele vem antes de uma palavra que vem com vogal, ao invés de falar o estin, fica mais fácil falar o questin. Então esse capa aí acaba sendo colocado para ficar mais fácil a pronúncia, certo? Então esse uk, ele vai aparecer dessa forma com esse capa. Uk estin ou estin. Aí você poderia me perguntar, né, professor, mas estin não está no... não é um verbo ser ou estar, né? Então, nele, ou então seria e pecado nele não está. Ficaria meio estranho, né? Exatamente. Então, na verdade, esse estin aí, ele às vezes ele tem o som, desculpe, tem a ideia, o estin às vezes ele traz a ideia do verbo haver, certo? Então, o estin acaba sendo a ideia do verbo haver. Então, e pecado nele não, estin, não há. Acaba sendo traduzido como o verbo haver, porque essa ideia não se encontra, não está nele, não há. Essa tradução também faria sentido, beleza? Vamos então traduzir aqui, né? Colocar aqui a tradução, a nossa tradução aqui. Nova versão comentarista exegética, né? Se a gente pudesse dar um nome para ela. Só não vai dizer que é a nova versão NVF, né? Nova versão do Felipe, isso aí não dá certo, né? Tem muita coisa aí pra gente aprender, pra gente ser tradutor. A gente tá aqui só tentando entender melhor as traduções. A gente não tá reescrevendo, e é bom deixar isso claro, né? Tá em vídeo, então é bom a gente explicar bem. Nós não estamos oferecendo uma nova tradução, certo? Nem criticando as traduções estão erradas, esse tipo de coisa, não. É mais uma forma de poder dialogar com as traduções, e eu gosto muito disso. O aluno que está fazendo uma exegese, ele dialoga com as traduções, ele dialoga com os comentários, ele não é refém dos comentários. O comentário lá falou sobre o grego, e ele simplesmente aceita o que o autor falou, porque ele não sabe grego. Não, a gente aprende um pouco mais do grego para poder dialogar com os comentaristas e com as traduções também. Quando você conhece um pouco mais do grego, no nível um pouco mais amplo, você começa a entender como as traduções funcionaram. Nisso você consegue dialogar com elas. Você consegue saber mais ou menos quais foram as escolhas ali do tradutor em específico.
Muito bem, kai oidate. Aqui nós temos a ideia aqui do que i, vamos colocar aqui em maiúsculo que é melhor, kai oidate, e sabeis, que você possa entender, eu estou exatamente aqui, né, onde eu estou apontando, certo? Aqui, ó, kai. E sabeis que o que vocês sabem, né? E sabeis que ele, lembra que a gente vai traduzir o aquele como o ekeinos como ele, então, e sabeis que ele se manifestou e aí nós temos que é o efanerothe, certo? Sabemos que ele se manifestou, ou sabeis que ele se manifestou, e aí nós temos rina, né? Rina, para que, e aí nós temos tas hamartias arei. Então, na verdade eu vou tirar o para que aqui, porque é melhor traduzir só como para, rina, tas hamartias arei. Então, ele se manifestou para tirar tas hamartias, para tirar os pecados, certo? Ele se manifestou para tirar os pecados. E aí nós temos já a linha aqui de baixo, né, que começa aqui com kai hamartia en auto estin, e aí eu vou colocar um ponto aqui, e hamartia en auto o kestin. Já vou traduzir o en auto e nele. Uk estin, não há hamartia, não há pecado. E nele não há pecado. Se você prestar atenção, eu traduzi assim. Eu traduzi assim. E nele não há o kestin hamartia, pecado. Beleza? Assim nós entendemos o que o texto trouxe para a gente de uma forma mais clara. Agora vamos para o português, né? Sabeis também, a tradução atualizada, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então, a atualizada até traduziu o kai aqui como também, certo? Sabeis também. E sabeis ou sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Vamos então analisar o texto, certo? O texto aqui, ele traz para a gente essa ideia aqui, kai oidate, hot ekeinos efanerothe. Então, vós também sabeis que ele se manifestou, né? Para tirar os pecados. Então, o que a gente tem aqui é que o autor chamou a atenção, né? O autor muda a nossa atenção daqueles que cometem o pecado para aquele que tira os nossos pecados. Eu acho interessante falar sobre isso também, porque senão a gente ficaria somente com aquela ideia de que daquele que tem os pecados e alguém de repente poderia se sentir naquele meio como alguém que vive na prática do pecado, mas de repente seria alguém que queria sair dessa vida, não sei. A diferenciação que João coloca pra gente no texto não é só para você entender os que vêm de fora ensinar, é para você entender a si mesmo também, se você é de fato um filho de Deus ou um filho do diabo. Então, você consegue identificar não somente os de fora, mas também os de dentro. É disso que eu estou falando. Você consegue identificar não somente aqueles que se dizem como sendo pessoas que dizem estar na luz, mas não estão na luz, mas você consegue se identificar a si mesmo. Então é um duplo propósito. Identifica os de fora, mas identifica também os de dentro, certo? Você identifica as pessoas que lhe ensinam, mas você identifica a si mesmo também. Se você é um filho de Deus, se você é o filho do diabo. É o que João está trazendo aí pra gente. Então agora ele tira o foco desses que cometem o pecado e traz o foco para aqueles para Jesus Cristo como aquele que
tira o pecado. É quase como uma esperança. Olha, Cristo tira o pecado, certo? Ele se manifestou, na verdade, né? Ele se manifestou para isso, tá? Ephanerothei. Ele se manifestou. O verbo é passivo. Então, foi algo que Jesus fez. Ele foi manifesto, mas foi ele que se manifestou, certo? Então, sabeis também que ele se manifestou rina. Para que foi que Cristo veio? Para que foi? Qual foi a razão? Lembra que o rina é propósito, então é um propósito importante. Qual é a razão de ele ter o propósito? Por que ele se manifestou? Para que ele se manifestou? Ora, ele se manifestou para tirar os pecados. Então é algo muito relevante o fato de que ele veio para essa razão, tá? Tem um livro que eu já trabalhei com ele, está exatamente aqui, chamado 50 Reasons Why Jesus Came to Die, que é 50 razões pelas quais Cristo veio morrer. É um livro do John Piper. Inclusive eu fiz uma série de devocionais com ele, uma série de vídeos, de 50 vídeos na verdade, sobre esse livro aqui. E especificamente quando a gente pensa nas razões pelas quais Cristo veio morrer, é normal que a gente pense talvez umas 2 ou 3 ou 4, no máximo 10, se a gente fosse listar. Mas o John Piper trabalha 50 razões. 50 razões pelas quais Jesus veio morrer. E uma das razões, um dos propósitos, está aqui, para tirar. Tirar o quê? O pecado. Tirar o pecado das pessoas. O plural é interessante também, que ele menciona aqui, que o plural para pecados mostra que Cristo não tira somente o poder do pecado, certo? Mas ele perdoa pecados, atos pecaminosos específicos, certo? Então, não é simplesmente o fato de que Cristo leva o pecado do nosso coração, de uma forma genérica. O problema de ser genérico é esse, né? Que você não entra no que é específico e acaba às vezes não dando o peso claro para cada coisa de fato que aconteceu. Mas não é assim que funciona, certo? Não é assim que funciona. Com relação a Cristo, ele perdoa os pecados específicos nossos. Cada um que nós cometemos, ele perdoa. E isso é algo maravilhoso que ele faz, certo? Os nossos pecados específicos. E eu acho importante, inclusive o Salmo 51 fala, né? Confessei o meu pecado. A ideia de confessar é de dizer o que você fez, é de ser específico sobre o que você fez e pedir perdão a Deus, sabe? Sobre aquilo que a gente faz. Se a gente... já pensou se você dissesse para Deus assim, olha, Senhor, eu pequei, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Quando a gente faz assim, a gente está pedindo perdão e Deus vai lá e perdoa, claro. Mas se a gente for confessar os nossos pecados de verdade, a gente vai dizer assim, Senhor, olha, hoje eu falei contra o Senhor, eu usei palavras que não foram boas. Senhor, as palavras foram essas. Aí vamos dizer que alguém falou um palavrão contra outra pessoa, foi algo assim bem sério e tal. Aí você diz assim, Senhor, eu usei essa palavra. Eu vou até falar na tua presença. Se você sente mal de falar uma palavra ruim diante de Deus, é porque você está começando a entender que o que você fez foi realmente sério. Eu estou falando aqui sobre uma palavra, mas não sei, cada um tem suas fraquezas. Quando eu for falar para Deus sobre os meus pecados, eu também vou ter vergonha. Mas aí é que está o ponto, nós estamos sendo específicos com relação ao nosso pecado. E a gente fala isso para quê? Para fazer pesar simplesmente o nosso coração? Não. A gente faz isso para a gente sim entender a seriedade do pecado, mas também para entender a maravilhosa graça. Ele morreu, ele se manifestou, rena, para tirar os pecados, certo? Para tirar os pecados. E se ele se manifestou para tirar os pecados, ele também tem uma explicação muito boa aqui, ó. Hamartia en auto ukestin. Não há pecado nele. Ou seja, aqui a gente tem a pureza de Jesus sendo trazida, certo? Então, ele adianta a questão dos próximos versos, que é viver em Cristo.
que é sobre quem diz que vive em Cristo, mas segue uma vida de pecado. E ele deixa claro, olha, o parâmetro, como a gente até já mencionou anteriormente, quem é o parâmetro aqui? O parâmetro de santidade é Cristo, e nele não há pecado, não há sombra de pecado nele, certo? Essa é a clareza que a gente precisa aqui para esse texto, beleza? Então é isso, espero que você tenha entendido aí o ponto. Próxima aula a gente conclui aí, vai para o versículo 6, faz a tradução, então análise e segue nessa dinâmica até a gente finalmente concluir o versículo, essa sessão que termina no versículo 10. Um grande abraço, que Deus abençoe, valeu.